O Sermão da Porrada. É isso mesmo, pessoal. Hoje nós chegamos aqui no capítulo 23 de Mateus, que eu costumo chamar de o Sermão da Porrada. É um dos melhores, para não dizer o melhor capítulo do livro de Mateus, onde Jesus fala ali de forma enfática e direta aos fariseus e aos escribas. A gente vai estar lendo juntos, porque o conteúdo desse capítulo é muito importante, é muito atual, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, e é algo que todos nós devemos nos atentar e prestar atenção se nós não temos feito igual. Então vamos lá? Começa assim. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Ele está falando que os escribas e os fariseus, eles se sentem as autoridades máximas quando o assunto diz respeito à lei de Moisés. Por quê? Porque eles eram meio que os guardiões da tradição oral, né? Daqueles preceitos que são passados de geração em geração, de filhos para pais, né? Da tradição, da Torá oral. Então, além da Bíblia, né? Da palavra, dos livros, eles também tinham diversos outros preceitos, alguns até mesmo inventados ou aumentados por eles, né? E Jesus fala que, então, esses caras, eles se assentam na cadeira de Moisés, né? Ou se sentem as autoridades nesse assunto. E aí Jesus continua falando para as multidões, ó. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Então Jesus dá um conselho para as multidões. Turma, faz e obedece tudo o que eles estão falando para vocês fazer. Contudo, não faça o que eles fazem, porquanto eles não praticam o que eles mesmos ensinam. Olha aqui, pessoal, então vocês imaginam a cena, Jesus falando para uma multidão. No meio dessa multidão tá cheio de fariseu, tá cheio de escriba. Jesus, ao começar a falar deles, né, chama a atenção deles, ó, tá falando da gente. A princípio parece que Jesus vai falar algo bom deles, né? Eles ficam até entusiasmados ao ver Jesus falar que eles se assentam na cadeira de Moisés, que a multidão deve fazer e obedecer tudo o que eles falam, mas aí vem Jesus, aí vem aquele corte rápido, né? Porém, não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles mesmos ensinam, e aí vai começar a pancadaria. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. O que são esses fardos pesados? São essas tantas regras que eles mesmos criaram, né? Preceitos, regras, aumentos, né, do que se deveria ser feito. Então isso é tudo carga, tudo peso que eles colocavam sobre a vida dos outros, né, obrigando as outras pessoas a cumprirem tudo, na risca. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los, ou seja, eles põem toda a carga nas costas das pessoas, mas eles mesmos não levantam um dedo para ajudar a carregar essas cargas que eles estão colocando na vida das pessoas. Tudo o que realizam tem como objetivo o objetivo de serem observados pelas pessoas. Olha isso. Jesus está falando isso aqui, pessoal, na cara deles. Tá, para as multidões ouvir. Vocês imaginam a situação e a raiva que esses escribas e esses fariseus estão sentindo nesse momento de Jesus. Eles estão sendo desmoralizados ali na frente de todo mundo por Jesus. Jesus está falando assim, ó, que tudo, não é algumas coisas, tudo que eles realizam tem como objetivo ser observado pelas outras pessoas. Por isso que eles fazem seus filactérios bem largos. Filactérios era tipo uns amuletos que o judeu usa assim na roupa, e dentro dele, umas caixinhas, né, dentro deles, tem a palavra de Deus. Se eu não me engano, aqui no estudo fala de 4 versículos bíblicos específicos que o judeu carrega, né, nesses filactérios. E eles faziam filactérios bem mais largos, né, para mostrar para as pessoas que eles eram mais religiosos, mais santos, né? E eles, aqui, ó, e as franjas de suas vestes mais longas. O judeu também, né, bem na orla assim da veste, ele tem franjas. Se eu não me engano, também são 4 franjas. E esses caras, eles faziam, a franja geralmente era isso aqui, os caras faziam bem maior, também para chamar mais a atenção das pessoas e demonstrar uma santidade, um compromisso superior, mas era tudo de aparência, tudo para se mostrar. Aí Jesus continua falando, ó, eles amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Então tá falando que os fariseus, os escribas, eles amam se assentar nos lugares de honra, né? E eles amam se assentar nos primeiros assentos nas igrejas, nas sinagogas. O estudo aqui fala que esses lugares na sinagoga eram lugares que ficava de frente para o povo. Então eles eram vistos por toda a congregação, por toda a sinagoga. E eles gostavam de se assentar lá, em lugar de destaque, né? Como se fossem ali uns superiores a todos em volta e de um lugar onde eles pudessem ser vistos por todos, né? E sendo que lá em Provérbios, Salomão dá o seguinte conselho, né? Que quando você chega num lugar, é muito melhor você sentar num lugar atrás, né? Num lugar que não seja um lugar de honra, e o próprio anfitrião chegar, ô fulano, não, você não vai sentar aqui não, sai daqui, vem aqui, senta aqui, e ele te colocar no lugar de honra, do que você passar vergonha de chegar no lugar, tomar assento no lugar de honra, e chegar o anfitrião e falar, meu amigo, tem como você dar licença, sentar mais pra trás, porque esse lugar aqui é pra ciclano, é pra beltrano. Então o próprio Salomão lá em Provérbios, ele dá esse conselho, né? E aqui Jesus fala que eles têm esse tipo de atitude, de querer sentar na frente, de querer aparecer, gostam de ser cumprimentados nas praças, olha só, e de serem pelas pessoas chamados rabi, ou seja, mestre, professor. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis. Aí Jesus está falando com a multidão, com seus discípulos, para que eles não busquem ser tratados como rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos, ou seja, vocês são todos iguais, são todos irmãos, vocês só têm um mestre, que é Jesus, né? Então não tem esse negócio de querer ser chamado de rabi, de mestre, de professor. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porquanto só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é vosso líder, o Cristo, porém o maior dentre vós seja vosso servo. Olha só, Jesus aqui tá ensinando as pessoas a evitar esse tipo de título. Líder, mestre, professor, abapai, né? Por quê? Porque isso alimenta o ego, alimenta o orgulho, a soberba. E é algo que nós devamos evitar de fato. Né? A gente, mesmo que você seja um líder, mesmo que você seja um mestre, mesmo que você seja um professor, alguém que é considerado um pai, um abapai, né? Por uma pessoa, você não se deve se apegar a esse título, tomar gosto por esse título. Eu já ouvi o Pablo Marçal falar, e eu aprendi muito com ele sobre isso, que tanto o elogio quanto a crítica não pode te afetar. Porque o elogio, ele é perigoso demais. Então, você, da mesma forma que você não deve aceitar todas as críticas, principalmente pessoas que não têm resultado, ou autoridade naquele assunto para te criticar, você também não deve aceitar todos os elogios. Porque o elogio, ele é um veneno, se ele entrar no teu coração. Porque ele aciona a tua soberba, ele aciona o teu ego. Isso é perigoso demais, né? Então, por isso que Jesus está admoestando eles nesse sentido.
Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado, olha só. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês, que é ensinado lá em Provérbios por Salomão. Né? Aquele que se humilha, chega num lugar, né, toma lá o último assento, o assento de menos honra, ele vai ser exaltado. O anfitrião fala, não, meu amigo, sai daqui, seu lugar tá aqui, ó, tá reservado, você é importante pra gente, senta aqui. E todo aquele que quiser ser, né, grande, vai ser humilhado. Que é o caso desses que quer ser mais do que verdadeiramente é. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Olha só, eles colocam cargos, fardos tão grandes para as pessoas que eles acabam fechando o reino dos céus para elas. Porque o povo fala, nossa, é tão difícil, né? A gente conseguir o reino do céu, tem que fazer tanta coisa que eu não consigo. Então ele fala assim, quem tá fazendo isso são os fariseus e os escribas. Vocês estão fechando o reino de Deus para as outras pessoas. Porquanto vós mesmos não entrais, olha lá, porque eles falam, mas não fazem, né? Nem tampouco deixais entrar os que estão no caminho, ou a caminho. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar, vocês encenam longas orações. E por isso, vocês vão receber castigo ainda mais severo. O que Jesus está falando aqui? Que eles iam para as casas das viúvas, para ficar fingindo orações longas, mas só para devorar a casa delas, comer, beber, né, abusar da hospitalidade dessas viúvas, fingindo orações, fazendo orações longas. Né? Então, na verdade, eles queriam ali usufruir da hospitalidade da viúva e não com a real intenção de abençoar aquela casa. Ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. O que Jesus está falando aqui, ó? Ai de vocês, o doutores da lei, vocês pegam navios aí, vão para terras distantes, com a desculpa de que vai levar a palavra para aquele povo, vai catequizar aquele povo. E depois que vocês levam a cultura de vocês, o catequismo de vocês, né, vamos dizer assim, não sei se eu estou usando a palavra correta, mas entenda a minha intenção. Depois que vocês levam isso para lá, vocês tornam aquela população, aquele povo, 2 vezes mais filhos do inferno do que vós mesmos. Então Jesus está falando que era melhor que vocês nem fossem atrás desse povo, deixem eles lá com a cultura deles, porque quando vocês vão lá tentar influenciá-los, vocês tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos. Olha isso. Jesus aqui tá, gente, aqui é jab, hooking, mas sem parar. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos, cegos, pois o que há mais importante, o ouro ou o santuário? O santuário é quem santifica o ouro. E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados. Depois eu vou procurar no dicionário o que significa a palavra embotados. Jesus chamou ele de seus embotados. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então Jesus está mostrando ali que nas próprias regras que eles criaram, existe incoerência, existe erro. E olha que ele está falando aqui dos doutores das leis, os caras que mais conheciam de Bíblia, tanto a escrita quanto a oral. Jesus está falando, olha só, com 2 exemplos aqui de coisas que vocês fazem, eu mostro para vocês que vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo. Né? Criando regras que não existem. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário, e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus, e em nome daquele que está sentado. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, no caso aqui do dízimo, né? Mas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Líderes insensíveis, pois vocês coam o pequeno mosquito, mas vocês engolem um camelo. Né? Então, no estudo aqui fala que eles tinham o costume de coar o que eles iam beber num filtro de pano branco, para que nenhum mosquitinho, para que eles não viessem a tomar nenhum mosquitinho, porque o mosquito os tornava impuro. Por ser o menor dos insetos, né? Ele tornava um judeu impuro, porque o mosquito era impuro para os judeus, assim como o camelo era impuro para os judeus. O judeu não podia comer carne de camelo, é um animal impuro. Então, ele fala assim, ó, vocês tomam cuidado para não ter contato com o mosquito, mas vocês engolem um camelo inteiro. Né? Então, é a mesma coisa do cisco no olho, não vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no olho deles. Né? Coa um mosquito, mas deixa passar um camelo. É isso que Jesus está falando aqui para eles. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão repletos de avareza e cobiça. Fala assim que do lado de fora, né, quem olha para eles, acha que eles são pessoas santas, pessoas limpas, né, mas quem Deus, né, que olha dentro deles, conhece o coração deles, só enxerga que eles estão repletos de avarento e de cobiça. Né? Fariseus que não enxerga, limpa, antes de tudo, o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Então toda limpeza, ela começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Né? Uma vez o pastor comentou num culto sobre um sonho que um irmão teve. Né? Acho que esse irmão é até um conhecido meu, hein? Um amigo meu. E que ele sonhou com panelas que estavam sujas por fora, mas limpas por dentro, alguma coisa assim. E aí a discussão era, o que é mais importante, né? Quando você vai num restaurante e você vê as panelas, né? E elas estão todas sujas por fora. Que é a aparência das pessoas. Você vai imaginar que ela tá suja por dentro, mas ela pode estar limpa por dentro, suja por fora, né? O ideal é que ela esteja limpa por fora, mas limpa por dentro também. Agora, se ela estiver limpa por fora e suja por dentro, aí ela causa engano. Porque ela aparenta estar higienizada, limpa, porém dentro dela tá suja, tá imunda. Então nós temos que não só aparentar estarmos limpos, mas nós realmente devemos estar limpos por dentro. Né? Então toda a limpeza, ela deveria começar, ela tem que começar de dentro para fora e não de fora para dentro. Ai de vós, autores da lei, fariseus, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda espécie de imundície. Olha o que Jesus compara os fariseus e os escribas. A túmulos. Porque realmente, né, quando você chega num cemitério, tem túmulos que são muito, muito ornamentados, né? Tem túmulo, nossa, que parece uma obra de arte, né? Tem estátua, tem todo marmorado, né? Tem túmulo da época lá que deveria ter até ouro, prata, né? Mas por dentro todo túmulo é igual.
É osso, é morte, é podridão, é imundícia, né? É a decomposição de um corpo acontecendo ali dentro. Jesus compara eles a isso. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento, né? E na época, o estudo fala que os judeus, eles pintavam os túmulos com uma espécie de cal branco, e pintava várias vezes, né? Para que eles pudessem ser vistos, os túmulos, até de noite. Porque eles não podiam pisar em túmulo ou entrar no cemitério, porque eles ficavam impuros, contaminados, né? Então, aquilo tinha que ficar bem destacado, bem bonito, para eles não se aproximar. Jesus fala que eles estão igualzinho, esses túmulos, muito bonitos por fora, aparentando, né, santidade, aparentando decência, porém dentro, quem conhece Deus, que Deus conhece os corações, né, sabe que ali há morte, podridão, decomposição, cheiro mau, vermes, né? E Jesus está comparando eles a isso na frente da multidão, por isso que eu chamo esse sermão do sermão da porrada. Aqui Jesus está arrebentando. Assim também sois vós. Exteriormente, vocês parecem justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque vocês construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e declarais: ah, se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato desses profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois os filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Então, o que esses caras faziam? Eles chegavam nos túmulos, né, dos pais deles, dos avós deles, e falavam assim, ah, se nós tivéssemos vivido nesse tempo, nós nunca teríamos apedrejado e matado os profetas, né? E aí Jesus está falando com eles assim, né? Ah, como vocês são filhos e netos deles, e com a própria boca está confessando que eles fizeram isso, vocês estão acabando de subir a medida de pecado de vossos pais, né? Vocês estão acabando de confessar com a própria boca que seus antepassados de fato fizeram isso, e subir de vez a medida da ira de Deus, né? Que vai cair sobre a descendência desses pais, né? Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis. Vamos fazer isso com o próprio Jesus, né? A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, lá de Abel e Caim, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a essa geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha, acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que, a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em o nome do Senhor. E assim a gente finaliza aqui, pessoal, o Sermão da Porrada, Mateus capítulo 23. Depois, esse episódio, pessoal, ele não começa aqui, né, Jesus descendo a porrada, ele vem, uma conversa que começou alguns capítulos atrás, né, e ela deságua, ela tem o seu desfecho aqui, em Mateus 23, mas depois de um discurso desse, depois de um sermão desse, não tinha mais como Jesus não ser condenado à morte, não ser pego por eles. Porque o que Jesus fala aqui é tão pesado e mexe exatamente com o que eles mais prezam, que é o ego. É a soberba, a arrogância. Eles se achavam melhores que as multidões, superiores às multidões. Eles eram venerados, né? O próprio Jesus fala aqui, vocês adoram sentar nos lugares de honra, ser gritados nas praças, rabi, rabi, mestre. Né? Vocês aí se vestem bem, né? Cuidam da aparência. Ou seja, quando Jesus aqui joga luz nas trevas que é a vida desses religiosos, vocês imaginam o quanto que o ego desses caras não ficaram feridos. E aqui eles devem ter saído desse discurso de Jesus obstinados para matá-lo. Obstinados, cegos, de raiva, de ira, de ódio de Jesus, para matá-los. Porque Jesus parece que aqui ele aperta o botão exatamente porque os últimos dias estão chegando, né? A gente teve aqui a entrada triunfal de Jesus na jumenta em Jerusalém, e aqui nós estamos nos aproximando da Páscoa. Então, você percebe o discurso de Jesus ficando mais pesado para que se cumprisse a palavra. Aqui eles vão pegar ele já, né? E amanhã nós vamos ler o capítulo 24, que é Jesus prediz o fim dos tempos. Aí vamos falar o princípio das dores, a grande tribulação, o retorno de Cristo em glória, a lição da figueira, o dia do Senhor, só Deus sabe o dia e a hora exata da segunda vinda dele, o destino do bom e do mau servo. Então tudo isso nós vamos ver amanhã no capítulo 24. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Esse capítulo ele é muito importante, ele nos serve de alerta para que nós não venhamos cair nesse tipo de coisa, cair nesse tipo de tentação. Qual tentação, Alisson? Da soberba, do ego, da arrogância, né? A questão de não querer aparentar ser algo que você não é. A questão de se achar superior aos outros, de querer sentar nos lugares de honra, de querer ser visto pelo povo, reconhecido pelo povo, admirado pelo povo, tá? Isso tudo é um veneno, né, para sua alma, para o seu espírito. E Jesus ele deixa esse alerta, porque ele fala, né? Ele que é o Criador, que é o próprio Deus encarnado, esvaziou-se de si mesmo, veio à terra como homem, lavou o pé dos discípulos, né? Lavou o pé dos discípulos, passou o que ele passou, sendo o próprio Deus, não quis, né, se passar por Deus, né? Pelo contrário, foi humilde, foi servo, veio nessa terra para servir. Não caia nessa besteira de você, comedor de arroz com feijão como eu, querer ser alguma coisa, querer tratar as pessoas com superioridade, com o nariz empinado. Pode ver que na passagem de Jesus pela terra, ele demonstra muita misericórdia com pecadores, com a adúltera que foi pega em flagrante, com publicanos, com pecadores, né? Mas ele é inflexível e pega pesado com os religiosos. Não deveria ser o contrário? Esses religiosos, na verdade, não deveria ser a tropa de elite ali do reino, dos céus, os conhecedores a fundo da palavra, os doutores da lei. Por que eles estão sendo tão esculachados por Jesus? Né? E Jesus tem mostrado tanta misericórdia com os pecadores, por conta do ego, do orgulho, da soberba deles, da dureza do coração deles. Jesus fala, as prostitutas e os publicanos estão tomando lugar no reino primeiro do que vocês. Né? Eles não aceitavam.
Isso aqui é algo para nos chamar muita atenção. Que os religiosos, os doutores da lei, quem deveria, né, na vinda do Messias, ser visto por ele como o esquadrão de elite, né? Cheguei, turma, né, Jesus? Tô vendo aqui que vocês estão na batalha, que vocês estão fazendo, estão tocando terror. Não. Jesus os tem aqui quase como inimigos e os acusando de, ao invés de ajudar as pessoas a entrar no reino, eles estão sendo aqui um pedágio. Eles estão sendo, além deles não entrar, eles estão impedindo pessoas a entrar, né? Qualquer semelhança com a atualidade hoje é pura coincidência. Então tomar cuidado. As aparências, né, elas enganam. Você olha um túmulo, né, todo ornamentado, todo bonito por fora, por dentro é morte, podridão, imundícia, decomposição, odor, verme. E às vezes você tá olhando a pessoa por fora e você tá achando que ela é o que ela aparenta ser. Mas só Deus conhece verdadeiramente o coração, a mente, as intenções das pessoas. E é por isso que a cada dia nós devemos estar aos pés de Jesus, pedindo a Ele discernimento, visão, sabedoria, né, para que a gente não caia nas palavras vazias das pessoas, né, nos conselhos errados. A gente buscar sabedoria, buscar conselho, buscar direção em Jesus, no Espírito Santo, em Deus. Né? Nós precisamos entender qual espírito a gente carrega. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Nós não carregamos espíritos imundos. Então, você tem que saber que tipo de espírito que você carrega. Se é espírito imundo ou se é o Espírito Santo de Deus. Porque quem carrega o Espírito Santo de Deus, a pessoa dá bons frutos. A pessoa leva vida por onde ela passa. Agora, a pessoa que carrega espíritos malignos, não tem como sair bons frutos dali. Não tem como essa pessoa levar vida por onde ela passa. E você tem que estar muito atento para você não ser essa pessoa e para você não cair no conto desse tipo de pessoa. Tá certo? Então esse foi o nosso capítulo de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo. Tchau, tchau.